Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou fazendo esse videozinho aqui para dar conta para vocês que não conseguiram assistir a reunião do que é esse projeto OPA. Então, aqui nós temos a oficina de potencialização da aprendizagem. Muitos de vocês já devem ter conhecimento desse projeto dentro das suas escolas. O que nós estamos fazendo aqui é só dando uma outra cara e trazendo ele para o contexto da recomposição de aprendizagens. Então, o mote dessas oficinas, é aprender, recompor, reforçar, recuperar, garantir e ensinar. Então, é isso que nós precisamos fazer no âmbito desse projeto. E aí, vamos ao que interessa. Então, o que você vai fazer nesse projeto? Você vai recompor as aprendizagens e mitigar os danos causados pela pandemia na questão do ensino e aprendizagem dos estudantes. Como eu posso fazer isso? Por meio de 3 processos: remediação, intervenção e aceleração. Então, nesse processo de trabalhar a OPA, nós faremos essas 3 coisinhas aqui. Nós vamos remediar, intervir e acelerar. Remediar é um processo em que toda a turma precisa de atenção. É como uma recuperação. Quando a gente faz aquelas recuperações paralelas, recuperação de final de ano, isso aí é um processo de remediação. Nós temos um problema e vamos aplicar um remédio para resolver esse problema. Então, basicamente é isso aí. Então, é uma das coisas que nós vamos fazer no âmbito do OPA. Intervenção. O foco aqui na intervenção é apoiar alunos com dificuldade. E aí, como é que você pode fazer, por exemplo, essa intervenção? Dividindo esses grupos, em pequenos outros grupos, dentro da mesma turma, de acordo com o nível de aprendizado ou de dificuldade. O que eu estou querendo dizer aqui? Vocês tiveram que se envolver no processo de escolha de estudantes. Nós sabemos que todo mundo está precisando de socorro. Só que nós não temos braços e pernas para atender a todos, universalmente. Então, o que a gente fez? Vamos escolher aqueles que estão, assim, pela hora da misericórdia. Aqueles alunos que, ao olhar para os 4 eixos estruturantes da língua portuguesa, a gente vê que eles estão ruins em todos os 4 eixos. Que eixos são esses? Leitura, oralidade, produção textual e análise linguística. Aluno que está ruim nesses 4 eixos, ou na maioria deles, separa para esse projeto. Separa para participar das oficinas. Então, uma vez que você separou, você já formou o seu universo de estudantes que vai participar da OPA, dentro desse universo de estudantes, eu ainda aconselho fazer uma outra divisão. Você pode dividir de várias maneiras. Uma sugestão que eu dou também é dividir por formas de aprendizado, processos de aprendizado, ou seja, se o aluno é mais visual, se o aluno é mais auditivo, se o aluno é mais sinestésico, você pode dividir essa turma dessa forma. Eu falo dividir, mas não é para segregar. É dividir para você ter um controle maior do andamento da turma. Quando você sabe quem é auditivo, quem é sinestésico, quem é visual, você consegue ter uma certeza um pouco maior de que se o que você está fazendo está ajudando ou não, está realmente sendo uma atividade interventora ou não. Porque vocês receberam um material com 10 atividades. Como é que vocês vão aplicar essas atividades? Eu até sugeri nas orientações. Só que assim, você ainda pode fazer mais alguma coisa a partir do conhecimento desse perfil de aprendizado. De repente, a Poli sugeriu uma coisa mais expositiva. Aí não vai rolar porque eu tenho mais alunos sinestésicos. Aí você já muda o esquema. Você já bota eles para fazer como se fosse um jogo, como se fosse uma atividade construtora, enfim, Então, é isso que eu estou querendo dizer. Conheçam a turma, para poder vocês trabalhar melhor.
aceleração. É justamente o processo que a gente quer almejar, né? Que é o processo de acelerar, que é o processo de trazer aquilo que ficou para trás. Né? Que é o seguinte, é preencher as lacunas mais críticas com a priorização do currículo. Essa parte da aceleração, eu até já estou ajudando vocês a fazer, porque quando eu mandei o material, eu já mandei com algumas habilidades escolhidas. Então, isso, de certo modo, já é um processo de aceleração em curso. Né? E aí vocês podem se orientar por essas habilidades, tá? Estão todas descritas na orientação. E vocês vão perceber que tem habilidade do terceiro e do quinto, do quarto e do quinto, do primeiro e do terceiro. Então, tem habilidades lá do comecinho, lá de trás, para poder chegar aqui no sexto e sétimo, oitavo e nono. Porque a gente sabe que os meninos estão bem basiquinhos no aprendizado dele. Então, a gente precisa tirar esses meninos lá dos anos iniciais e colocar, de fato, nos anos finais. Mas como eu posso fazer a recomposição em sala de aula? Então, ainda voltando para aquela história de separar as turmas, né? Separa os estudantes em 3 grupos, é uma opção também. Estudantes que conseguem avançar sem tanto apoio, alunos que precisam de certo apoio e estudantes que precisam de muito apoio. Ainda dentro dessa separação que você vai fazer entre visuais, auditivo e sinestésico, observe quem precisa de mais apoio, quem precisa de menos apoio. Todo mundo vai precisar de apoio, só que tem uns que você vai precisar chegar mais perto, chegar mais junto. Faça isso, que é para poder você saber quem vai precisar mais da sua ajuda e quem com um pouco de explicação deslancha. Porque aí você não vai focar nesse aluno que deslancha sozinho com um pouco de explicação. Na hora das ações, durante a oficina, é preciso você ter essa ciência, né? Quem consegue sozinho e quem consegue tutorado. Que aí você pode, inclusive, montar as turmas em duplas. Aqueles alunos mais desenrolados para ajudar aqueles alunos menos desenrolados. Também é uma possibilidade de trabalho. Então, conheça a sua turma para poder você fazer coisas melhores. Porque nós não temos muito tempo, então nós temos que aproveitar o pouco tempo que temos de forma bem, como é que eu posso dizer? De forma bem produtiva. Então, a gente só pode fazer isso se a gente tiver conhecimento dessa turma. Aí, aqui também sobre o material. Use o material fornecido pela SME e mais algo que você ache útil. Tem as orientações. Nas orientações, eu proponho caminhos de como fazer o trabalho com esses itens. Mas você, como professor, conhecedor da sua turma, com sua experiência particular, você pode sugerir, você pode realizar essas coisas de outras maneiras, né? Então, o material ele é composto de 10 atividades com 3 itens. As atividades elas estão intercaladas entre interpretação e análise linguística. Ao final das 10 atividades, aplicaremos uma verificação de aprendizagem via formulário Google. Então, Polly, essas 10 atividades, eu tenho que terminar ela quando? Quando você puder. Não tenha pressa, é o que eu sempre digo. A pressa é inimiga do bom. Então, não tenhamos pressa. Eu poderia muito bem marcar. Gente, vocês vão ter 10 semanas, 5 semanas, 20 semanas, mas eu não vou marcar. Porque, como eu estava discutindo no grupo, na segunda-feira, os alunos eles estão bem elementares. Então, não vai dar para correr. Também sugiro, que aí nas orientações também está dito isso, não façam a estratégia de dar uma explicação, mandar eles resolver a atividade só e depois retomar a atividade. Não façam dessa forma. Tentem fazer a resolução do item de maneira assistida. Ou seja, dei a explicação, vamos para o item, vamos fazer junto o item. Só vai dar tempo de fazer um, porque eu só tenho 50 minutos. E 50 minutos é o tempo regulamentado pela lei. Não é o tempo de sala de aula que eu tenho. Na prática, eu vou ter só meia hora, 40 minutos. Então, pronto. Se só der para fazer um item por encontro, não tem problema. Faça, mas faça bem legal.
explique o conteúdo, e aí essa explicação do conteúdo pode ser feita de forma dinamizada. Usem e abusem das metodologias ativas. Elas vão salvar vocês nessa questão do uso do tempo. Dá para fazer uma rotação por estações, dá para fazer um circuito integrado, dá para fazer práticas dialogadas. Então, assim, usem e abusem das rotações, né, das metodologias ativas. E aí você vai definir, de repente, como essas atividades estão intercaladas entre análise linguística e interpretação textual, de repente, no dia da interpretação textual, os meninos lá pelo meio do projeto já estão mais desenrolados. Você pode fazer uma rotação por estações com 3 estações. Cada estação vai ser um item. Então, eles vão vivenciar cada um desses itens de maneira calma e refletida. No final das 3 estações, você, como professor, vem e consolida. Traz mais alguma informação, traz mais algum item, traz mais algum dado, né? Então, vão abusando assim, dessas estratégias, porque isso tanto vai gerar mais aprendizado, como vai cativar. Que esse também é um desafio da gente. O menino vai estar nessa oficina no contraturno. Então, nós precisamos cativar para que ele permaneça. Porque não adianta só a gente trazer no começo do ano. A gente precisa levar ele até o final do ano. E aí é por isso que eu digo, não tenham pressa, tenham criatividade, abuse das metodologias ativas. Faça tudo de forma dinâmica, que é para ele não ficar cansado, se sentindo no marasmo. Esse negócio aqui tem que ser bem legal. E aí, ao final das 10 atividades, a gente vai aplicar a verificação. Mas, se eu não tenho pressa para aplicar essas 10 atividades, vocês vão ter que ir me avisando quando vão desenrolando. Por quê? De repente, eu não vou esperar mais as 10 atividades. Se você conseguiu fazer 3 atividades, eu aplico um formulário. Que é para a gente poder acompanhar. Nós temos que acompanhar, a gente tem que ficar o tempo todo sabendo se esses meninos estão conseguindo ou não estão conseguindo. Então, a gente precisa desse resultado imediato. Então, o formulário vai ajudar porque ele já consolida os gráficos. Então, Polly, já passamos aí 1 mês e meio, é interessante fazer uma avaliação agora. Mas eu só fiz 2 atividades, não tem problema, a gente passa uma avaliação relativa a essas 2 atividades. Passa só 2 questões, mas passa. O importante é a gente saber como é que eles estão dentro desse processo, ok? E aí, isso me leva à parceria. Eu preciso do retorno de vocês quanto a nível de questões, sugestão de novos métodos, acompanhamento dos conteúdos. É isso aí que eu acabei de dizer, né? Olha, eu tô acelerado. Olha, eu tô bem devagarinho. Eu só consigo fazer 1 item por dia, não tem problema. Faz bem direitinho, faz lindo, que tá valendo. Eu só preciso ficar sabendo. Sugestão de novos métodos. De repente, você tá lá com as orientações, aí tem um negócio lá que você achou que não tá legal, mas você tem uma ideia que ficava massa, aí você sugere, né? E quanto ao nível das questões, as questões estão muito difíceis. O nível dos meninos não dá para essas questões. Uma colega de vocês trouxe esse questionamento no dia da nossa reunião, porque ela tem alunos que não lê. Como é que ela vai fazer para trabalhar essas questões? Então, eu preparei um material, eu busquei lá no site da SEDUC um material que é do 1º e do 2º ano, um material que é alfabetizador. Mas também tem escola que está dividindo. Aluno que não sabe ler não participa da OPA, vai para outra coisa. E só vai para a OPA quem já está minimamente sabendo ler, né? Então, vejam dentro das escolas de vocês o que é possível fazer, ok? E aí vocês vão me dando ciência. De repente essas questões estão muito fáceis, estão muito difíceis, né? Vocês vão avisando que é para, no volume 2, a gente pensar de forma mais adequada, tá bom? Então, é isso, gente. Um bom trabalho. Muito obrigada aí pela parceria de sempre.